Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, eu sou a Ana Marques e a gente está aqui no Da Maternidade para a Vida. E o tema de hoje é birras, o que fazer na hora do aperto. E se você ainda não está inscrito no canal, pode se inscrever ou dar um like. Vou adorar também escutar e ler o teu comentário. Bom, birras, o que fazer na hora do aperto. Gente, birras é um tema super comum, né, nas nossas rodas de discussões com mães, especialmente mães de filhos pequenos. Mas o que a gente realmente quer dizer quando a gente fala birra? Ou o que fazer na hora dessa birra, né? Primeiro eu queria que você pensasse o que é birra pra você. E eu vou compartilhar um pouco do que era birra pra mim antes de eu começar a estudar. Então, o que sempre se falou, né, ao meu redor sobre o que era birra toda vez que a criança tinha uma reação emocional muito forte em relação a algo que tinha acontecido e ela basicamente perdia o controle, era nomeado, então, entre aspas, de birra. Ah, tá fazendo birra. Qualquer coisa que a criança não... E qualquer momento que a criança, às vezes mesmo que não fosse uma coisa tão forte assim, né, de uma reação tão forte, mas todo momento que a criança, às vezes, não aceitava exatamente aquilo que estava sendo trazido pelo adulto e mostrava de forma clara o quanto ela estava insatisfeita com aquilo, isso era chamado de birra. E birra, dentro desse meu contexto, sempre foi visto como uma coisa ruim, como uma coisa a ser ignorada, algo que a criança fazia para manipular o comportamento dos pais, algo que a criança fazia de propósito para conseguir o que ela queria. E quando eu fui a fundo, né, estudar um pouco mais sobre desenvolvimento infantil e tal, a gente chega que hoje a neurociência já consegue explicar muito bem o que é essa birra. E no fundo essa birra é como se fosse um tilt no cérebro. Dá um tilt no cérebro da criança e ela ali não consegue lidar com as emoções que ela sente. E da onde é que vem isso? A gente tem o nosso cérebro primitivo, que já, né, tá aqui com a gente há muitos e muitos milhões de anos. Esse cérebro primitivo é responsável por esse instinto e por essa resposta relacionada a uma ameaça de vida ou uma ameaça de morte, né? A qualquer ameaça na nossa vida. Então ele é bem o cérebro animal, assim, aquele que reage. Não é o cérebro que pensa, é o cérebro que reage de forma explosiva, instintiva. E normalmente, então essa parte do cérebro normalmente é a parte, entre aspas, que está mais desenvolvida quando a gente nasce. O restante do cérebro, que é a parte mais nova, que é chamada de neurocórtex, se eu não me engano, tá? Ela se desenvolve ao longo da nossa vida. E ela é a responsável pelo pensamento analítico, pela resolução de problema, pelas reflexões, capacidade de refletir, de imaginar. Então, quando a gente pensa, a criança muito pequena, ela não tem essa parte do cérebro desenvolvida. Ela não tem a capacidade de refletir e analisar as suas próprias emoções. Então, ela reage. E o que acontece nessa hora da birra, entre aspas, né? É um tilt no cérebro. Dá um pau no cérebro da criança e ela simplesmente não consegue lidar com toda essa onda de emoção que ela tá sentindo. E é por isso que muitas vezes na birra a gente vê as crianças realmente sem controle, totalmente fora do controle. Essa é a sensação que às vezes a gente tem, né? A criança grita, chora, se joga no chão, se estapeia e não tem o que né? Assim, ali naquele momento ela tá tomada praticamente por esse sentimento tão avassalador que ela não consegue lidar porque ela ainda não tem essa capacidade. Então, partindo
princípio, agora entendemos o que é a birra, da onde vem essa birra, né? Vou trazer alguns dados para vocês, que daí eu fui pesquisar, e aí fui ver, beleza, o que a gente tem de dados, então, né, em relação a isso? Entre os 12 e 3 anos, aproximadamente 20% das crianças fazem birras pelo menos uma vez por dia. Pelo menos! As crianças que têm birras mais frequentes aos 2 anos ainda continuam, 60% dos casos, a ter birras aos 3 anos. E isso persiste até os 4 anos. Então, vamos pensar assim, birra não é porque a criança quer fazer, não é porque a criança escolheu fazer, não é porque a criança tá fazendo chantagem, não é porque a criança tá querendo te convencer a isso ou aquilo, não é de propósito. Birra é um descontrole emocional por falta de maturidade no desenvolvimento do cérebro. É diferente de um adulto, certo? Que já tem essa parte desenvolvida, e ainda assim a gente vê adultos fazendo birra, né, pessoal? Então, é bem importante a gente lembrar disso. Birra não é pirraça. A birra não é a criança querendo te provocar, querendo te desafiar. E por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, como a gente foi criado numa época em que esse era o conceito de birra, muitas vezes, na hora da birra do nosso filho, essa é a primeira coisa que vem na mente. Como ousa? Tá querendo isso, tá querendo aquilo. A nossa cabeça nos conta histórias maravilhosas, em termos de riqueza em detalhes. Mas não necessariamente essas histórias que estão sendo contadas aqui é o que tá acontecendo ali. Porque muitas vezes isso que vem na nossa cabeça é o que a gente aprendeu por muitos anos, desde quando a gente era criança. Não necessariamente é a verdade, não necessariamente é aquilo que tá acontecendo ali. Então, eu quis trazer primeiro esse conceito, assim, pra gente partir já do ponto em que a gente já sabe. Então, já vamos partir do ponto em que a birra não é algo proposital. E aí eu quero contar um pouquinho mais essa questão dos 2 e 3 anos. Por quê? Eu tô com um filho de 3 anos, o Arthur, né? E eu acho particularmente essa idade dos 2 e 3 anos mágica. É lindo ver eles descobrindo o mundo. É lindo. Mas na mesma medida em que ela é mágica e linda, porque eles estão descobrindo o mundo e você começa a ver o mundo através de novos olhos, que são através dos olhos deles, ela é igualmente difícil. Porque aí começam os conflitos em que a gente vê de um jeito e a criança vê de outro. Então eu queria contar um pouquinho, né, assim, nos primeiros 3 anos da criança, a criança, ou nós, né, aprendemos as 3 coisas mais importantes para a nossa vida como ser humano e em sociedade. A gente aprende a andar no primeiro ano, a gente aprende a falar, normalmente no segundo ano, do segundo para o terceiro também, daí desenvolve um pouco mais, e a gente aprende a pensar, que é mais nesse terceiro ano. Todos esses desenvolvimentos, quando a gente estuda o desenvolvimento da criança, ele não acontece numa curva contínua. Ele acontece em platôs, né? Então a criança, tem um novo desenvolvimento, aí fica retinho o gráfico, assim, ela explora aquele desenvolvimento e de repente ela tem, mais um salto, né? Que é o que a gente chama de salto de desenvolvimento. Isso também você pode encontrar materiais na internet falando sobre isso. Os saltos de desenvolvimento são momentos de extremo desenvolvimento da criança, mas onde também, como o desenvolvimento é muito brusco, é de uma hora para outra, a criança também se sente muito insegura. E ela fica mais chorona, ela fica mais querendo a mãe, enfim. Então, se a gente pensar que nesses 3 primeiros anos da criança, a gente forma a base para o que a gente vai ser como ser humano, assim, nesse sentido, lógico que os 7 primeiros anos são extremamente importantes, mas assim, falando desse andar, falar e pensar. Depois a gente vai continuar desenvolvendo essas habilidades, mas aí já pensando numa forma mais espiralada, em que a gente daí vai desenvolvendo de forma mais profunda isso tudo. Mas a base tá ali, nesses 3 primeiros anos. E quando a gente fala, então eu vou falar mais especificamente dos 2 e dos 3 anos. O primeiro ano existe já, a gente já começa a perceber que a criança às vezes não consegue lidar com a emoção dela, mas acho que ainda de forma muito leve. O que pega pra valer mesmo a partir dos 2 anos, que inclusive eles são chamados e conhecidos como Terrible 2, né? Os Terríveis 2.
E por quê, né? Essa fase, a criança já começa a conseguir saber o que quer e ela já começa a entender um pouco mais do contexto, do conceito da casa, mas ela ainda não tem a habilidade de expressar tudo o que ela quer do jeito que ela quer. Então ela tá aprendendo a falar, né? E isso, o fato dela não conseguir dizer exatamente o que ela quer, gera normalmente muitos episódios, né, de frustração da criança. E essa frustração, aí vamos lembrar lá o que é a birra, né? Essa frustração é quando a criança sente algo, essa frustração muito grande, ou uma tristeza muito grande, ou uma raiva muito grande, e ela não sabe lidar com isso, e aí ela, pum, explode numa birra. Dá tilt mesmo, e a criança já começa a gritar, a jogar as coisas no chão, às vezes se joga no chão, num descontrole total, né? Então, assim, primeiro é a gente lembrar que é normal a criança fazer birra nesse momento, porque parte desse não saber lidar com essa frustração, com essa tristeza. Segundo, a partir do momento que dos 2 e os 3 anos a criança percebe que ela consegue, que ela não é mais tão grudada na mãe, ela começa a perceber que ela pode querer outras coisas. Junta, então, ao fato de, por um lado, ela não tem maturidade emocional para conseguir lidar com a frustração e com a tristeza quando ela não consegue exatamente o que ela quer. Por outro lado, ela já tá conseguindo pensar que ela quer algo e que o que ela quer é isso, mas não necessariamente ela consegue comunicar isso. Então, gente, é um caldo maravilhoso para dar muitas birras. E quanto mais, o que a gente precisa lembrar sempre como a gente está falando de uma incapacidade, de uma inabilidade de lidar com algo, quanto mais a gente ajudar a criança e apoiar a criança a conseguir lidar com esses momentos de frustração intensa e de raiva intensa de uma forma amorosa, mais a gente vai ajudar a criança a desenvolver essa resiliência. Então, ao invés da gente ter o conceito antigo, que o ficar cuidando, ficar aceitando, enfim, acolhendo essa birra da criança, vou deixar ela mimada, a gente muito menos vai deixar a criança mimada e muito mais vai ajudar a criança a desenvolver resiliência para lidar com as próprias emoções. Então, acho que esse é o primeiro recado, né? Então, nos 2 anos. Aí, o que acontece? A fala começa a se desenvolver um pouco mais e a criança já vai chegando perto dos 3 anos, né? Então, normalmente, nos 3 anos, a criança já consegue se expressar bem, ela já fala frases inteiras, ela já consegue, inclusive, participar de conversas no jantar, numa brincadeira, ela já consegue participar ativamente, contando histórias, falando o que ela quer, o que ela não quer, descrevendo momentos, descrevendo lugares, pessoas. Então, ela já tem a fala bem mais desenvolvida. E ela começa, aos 3 anos, desenvolver o pensar. Gente, e assim, eu acho muito lindo ver eles desenvolvendo o pensar. Tentando linkar as coisas e entender o que acontece aqui, o que acontece ali, que tá conectado. Mas essa fase também, então, por eles estarem desenvolvendo o pensar, ela também é cheia de desafios. Porque eles vão pensar de um jeito e a gente vai pensar de outro. E a gente vai ter um conflito ali. Aos 3 anos, eles são conhecidos até como teenagers, né? Que fala o termo em inglês, que é meio que assim, esses 3 anos ligando isso aos anos de adolescência. Como se fosse a primeira mini adolescência da criança, né? Então, quando ele começa a pensar, a criar fantasias, eles começam a ter a própria opinião. Então, por exemplo, aqui acontece muito isso, assim, o Arthur, eu pego um prato pra ele e vou lá levar o prato, mas ele não queria o prato amarelo, ele queria o prato azul, ele já tinha pensado nisso antes. Ele já tinha pensado que ele queria o azul e que ele queria o garfo do lado X ou do lado Y. Então, quando aquilo não acontece do jeito que ele quer, dá o tilt no cérebro e dá uma birra. E a gente, nós adultos, temos a tendência de pensar, não é nada, por causa disso você vai ficar assim, né? Não precisa gritar, não é nada. Mas pra criança, essas pequenas coisas são sim o mundo inteiro delas. O mundo delas é esse pequeno ciclo de relação e de vivência, de casa, parente, né? Esses parentes mais próximos e escola. E é isso. Esse é o mundo da criança. Então, o que pra gente pode parecer tão pequeno, pra ela é o mundo inteiro dela. É
o que vai fazer o dia dela, entendeu? Então é importante a gente lembrar disso. Da nossa perspectiva, às vezes não é nada, mas da perspectiva da criança é tudo. Naquele momento é tudo. E é uma coisa até que a gente podia aprender um pouco mais com as crianças, né? A viver mais no presente. Porque ali a criança tá ali, no presente, naquele momento. E aquele momento é aquilo, o tudo que ela tem. E ponto, né? Então, na fase dos 3 anos, acontece esse desenvolvimento do pensar. Você vai perceber, se já não tá percebendo, né, nesse momento, dependendo da idade, eles começam a desenvolver fantasia, então começam a imaginar a coisa. Inclusive, começam a ter pesadelos, começam a ter medo da sombra, medo do barulho que não sabe de onde vem. Então, por um lado, eles estão... e outra coisa, normalmente deixam a fralda. Então, normalmente é um momento em que a criança faz o movimento de desfraldar. E a fralda é um lugar onde a criança tem, né, uma dependência muito grande do adulto ali para trocar em uma coisa tão básica, que são necessidades básicas do ser humano, né? O xixi e o cocô. Então, quando ela começa a desfraldar também, começa a ter um pouco mais de autonomia. Só que por um lado que ela tá vivendo todo esse lugar de autonomia nova, né? Essa nova conquista da autonomia e da imaginação, e essa coisa do pensar, então eu já consigo pensar algumas coisas por mim. Por outro lado, ela ainda não tem maturidade emocional para lidar com tudo isso e ela ainda precisa muito do nosso suporte, muito do nosso apoio e muito da gente estar ali pra mostrar, né, ser margem, ser caminho, ser borda, para que a criança se sinta segura, para que dentro desse limite ela sinta que ela consegue se movimentar, que ela consegue explorar essas novas habilidades, né? Na antroposofia, a gente fala sobre... no primeiro ano, a criança domina o espaço, né? Através do movimento, então seja o engatinhar ou o andar. No segundo ano, a criança, através da fala, através da habilidade da linguagem, ela consegue dominar o tempo, né? Ou seja, entender o tempo. A criança entende que existe um hoje, existe um ontem e existe um amanhã. E aos 3 anos, a criança, através desse domínio de tempo e espaço, a criança começa a ter a percepção dela mesma, ela começa a ter a percepção de si. Surge a memória aos 3 anos, né, que é outra coisa que tem a ver com esse desenvolvimento do pensar. Surge a consciência do eu. Então, muitas vezes, próximo dos 3 anos ou já com 3 anos, a criança fala eu pela primeira vez. Até então, ela se referia a ela como uma terceira pessoa. Quando ela começa, entre 2 anos e meio e 3 anos, eu acho que acontece isso, mais ou menos. Quando ela começa a perceber que ela é um ser único, ela começa a utilizar o eu. E essa mudança do eu é muito grande também para a criança. E eu acho que impacta muito aqui nessa questão da birra. Porque quando a criança assume que ela é eu, e não você, e não junto, e não misturado, ela tem muito mais esse ímpeto de querer isso, querer aquilo, né? Então, agora, tá? Uma coisa que é importante a gente falar. Vamos começar já a falar sobre o tema, né? Beleza? Então, o que fazer na hora do aperto? O que fazer na hora da birra? Mas antes, eu queria só fazer um parênteses, tá? Primeiro, eu não acredito em checklist. Checklist para lidar com a birra. Não, eu acho que cada birra, cada pai, cada família, cada contexto tá dentro de uma situação, tá dentro de certas regras, os limites são diferentes, né? Para cada família. Então, não existe um checklist mágico. Mas eu acredito, sim, que existem caminhos, ou inclusive as ferramentas da disciplina positiva, elas nos ajudam muito a lidar com esses momentos de dificuldade, né? Então, o que eu vou tentar trazer para vocês aqui é mais ou menos um caminho, mas por favor, né? Vamos lembrar que cada um, né? É igual montar não é montar quebra-cabeça, é igual a gente montar um texto, né? Você vai usar as palavras que já estão ali, mas cada um vai escrever o texto de um jeito. Então, vamos lembrar bastante disso. E segundo, em nenhum momento eu vou dizer pra você, ou eu não acredito, que birras ou mau comportamentos devam ser sufocados ou exterminados.
Eles são parte natural do desenvolvimento da criança. O que a gente vai, ou o que eu vou tentar sempre trazer para vocês é como lidar melhor com isso. Como lidar melhor com as birras, como lidar melhor com o comportamento. O melhor no sentido de como lidar de forma mais amorosa, mais respeitosa. Não para abafar aquele comportamento ou ele deixar de existir, mas para que a gente use esses momentos para desenvolver habilidades importantes para a criança, pensando muito assim, num olhar de longo prazo, no futuro. Então a intenção não é acabar com a birra agora. A intenção é o que essa birra me diz sobre essa criança. O que essa birra ou esse mau comportamento me diz sobre a nossa relação, sobre a minha postura. E como que eu posso usar ela como um sintoma do que realmente precisa ser trabalhado. Do que eu realmente preciso olhar para, né? Da onde eu preciso olhar. Então, partindo desses padrões, algumas coisas legais da gente falar. Bom, a birra, a gente já falou, né? A birra é parte do desenvolvimento natural e saudável das crianças. Vai acontecer, dependendo do perfil da criança, da personalidade da criança, vai acontecer mais ou vai acontecer menos. Então, aqui em casa, por exemplo, com a Júlia, a gente quase não teve birras homéricas. A gente tinha pequenos pontos, assim, de tilt no cérebro dela. Já com o Arthur, é umas, 5 por dia? Não sei, são muitas, é muito mais. Ele é muito mais intenso nos sentimentos e nas reações deles. Isso é da pessoa, né? Segundo, vamos falar um pouco, lembrar expectativa e realidade. Então, a gente precisa lembrar sempre disso, tá? Eu já falei disso nos outros vídeos e podcasts, mas eu vou falar sempre disso, porque é até um lembrete pra mim mesma. Não é porque a gente está sendo gentil, amorosa, né, dando um limite firme e gentil, que a criança não vai fazer birra e que ela vai aceitar os limites alegremente, pulando obrigada mamãe por esse limite. Não é porque a gente vai aplicar uma parentalidade positiva que a criança não vai reagir com raiva, brava, frustrada com algumas coisas que a gente vai fazer. E aí é nosso papel e é parte do nosso trabalho saber lidar com isso. Saber lidar com essa frustração. Ou já de antemão, nem tentar de alguma forma não gerar a expectativa de que só porque você tá fazendo isso com firmeza e gentileza, o seu filho vai receber isso com firmeza e gentileza. Então, acho que esse é um outro ponto. E o terceiro ponto é, muitas vezes, o que impacta a gente na hora de lidar com a birra da criança não é só a gente, não é só a criança. É o que os outros vão pensar. Especialmente quando a gente está num espaço público ou na casa da sogra, da mãe. Especialmente onde tem outras pessoas fora do teu núcleo familiar pequeno que vão te olhar e você sabe que você vai ser olhada e julgada. E a gente começa a contar muitas histórias na nossa cabeça. E tudo isso atrapalha demais esse caminho que eu vou contar pra vocês do que pode ajudar na hora da birra. Tá? Eu vou falar mais disso lá no final do podcast, porque eu não quero ficar enrolando demais, eu quero ir direto pro ponto, tá? Senão fica falando e não falo o que é pra falar. E aí lá no final a gente volta nesse tema. Bom, então tá, vamos lá. Pensa, fecha o olho comigo e pensa na maior birra que o teu filho já fez. Essa semana, nesse mês, na vida, o que você quiser. Pensa, lembra desse dia. Lembra onde você estava. O que você estava fazendo. Qual foi o gatilho para a birra dele? O que ele fez quando ele sentiu essa birra? E agora, mais importante, o que você sentiu naquele momento? Você sentiu raiva? Você sentiu tristeza? Você sentiu frustração? Você se sentiu perdida de não saber o que fazer? Você sentiu vergonha? Você se sentiu triste? Você se sentiu não amada? Você se sentiu desafiada? O que você sentiu? O que a birra do teu filho provocou em você? Por que é importante a gente pensar nisso?
Porque muitas vezes a gente vai reagir à birra dos nossos filhos por causa dos nossos sentimentos e por causa da nossa dificuldade, ou, né, baseado na nossa dificuldade em lidar com os nossos próprios sentimentos. Então, a primeira coisa é a gente fazer o exercício de se observar quando a gente está vivenciando uma birra. O que eu sinto, como eu percebo essa birra, o que essa birra provoca em mim. Daí, gente, você vai ter insights preciosíssimos para você conseguir entender da onde você vem e o que é importante você trabalhar para cada vez mais você conseguir lidar com as birras de uma forma mais amorosa ou mais respeitosa. Então, mas agora vamos então realmente para a situação. Então você tá lá, em algum lugar, seja ele qual for a tua casa, o mercado, adoro o exemplo do mercado, o restaurante, qualquer lugar. E aí a criança queria uma coisa ou queria de um jeito e veio de outro e ela começa a gritar, se jogar no chão ou pegar as coisas, pior ainda, né? Pegar as coisas e jogar outras coisas no chão. E aí o que a gente faz? Como eu já fiz essa observação em mim, e eu sou uma pessoa colérica, eu sou uma pessoa que tem a tendência de agir por impulso e agir com raiva. Me vem uma raiva assim que eu não sei nem explicar de onde vem. Então, a primeira coisa que eu aprendi a fazer é respirar. Mas, Ana, o circo tá pegando fogo, o menino tá atacando as coisas no chão. Não importa. Respira, nem que seja 3 vezes. 3 vezes, respira, se centra. É importante a gente estar centrado para a gente conseguir responder ao invés de reagir. Porque se a gente não se centra, o que acontece é que a gente entra no modo birra também. A gente entra no cérebro primitivo e é ele que assume o controle e aí a gente começa a reagir e a gente às vezes nem lembra depois o que fez. De tanto que a gente estava descontrolada também. Então, é importante a gente observar o que a birra provoca na gente, porque muitas vezes o que a birra provoca é isso. É quase uma perda, uma desconexão entre o neurocórtex e o nosso cérebro primitivo, onde o cérebro primitivo assume. Às vezes a gente também passa por isso. Então, pra mim, assim, uma das primeiras coisas que eu acho que é importante fazer é se centrar, focar na respiração, rezar, sei lá, alguma coisa que faça bem pra você, né? Outra coisa, na hora, né? Na hora da birra ali, o que grita em você? É o seu ego que tá gritando? Tipo, como ousa você fazer isso? É a vergonha do outro, que os outros vão pensar e a vergonha que isso provoca na gente? É algo que te lembra da tua infância? Né? Muitas vezes a gente se pega repetindo coisas que a gente ouviu. Acontece isso com você na hora da birra, de você repetir coisas, mesmo coisas que você não acredita? Então, assim, prestar atenção aonde pega. Ou assim, né? Nossa, eu te dou tudo, faço tudo por você e você faz isso. Vem esse negócio da ingratidão, vem esse negócio de sentimento. Você entende que cada coisinha que vem pra gente nessa hora da briga diz algo sobre nós? Então, por exemplo, esse negócio, né, como ousa, diz muito sobre a gente achar que a gente precisa ter o controle de tudo, né? Talvez, pode dizer outras coisas também. Ou do ressentimento, né? Nossa, eu faço tudo por você e você faz isso. Esse ressentimento. Então, o quanto que a gente tá doando além de nós, além do que a gente deveria pra essa criança, a ponto de, nesse momento, a gente achar que ela deve algo pra gente. Enfim, a gente podia ser um podcast só sobre isso, né? Um vídeo só sobre isso. Mas eu vou deixar aqui só as perguntas, depois, aos poucos, a gente vai entrando mais nessa profundidade, assim. Aí voltando um pouco, então, o que fazer? Então, beleza, a gente conseguiu de alguma forma respirar, de alguma forma entender o que aquilo tá provocando. Isso é questão de segundos, tá, gente? A gente não vai deixar a criança lá 10 minutos jogada no chão, gritando, sem sustentação ou sem suporte. Aí a gente pode fazer o quê? Então, acho que a primeira coisa é lembrar de agir com empatia. Lembrar que a criança ali tá com uma dificuldade, ela não tem ainda essa habilidade de lidar com isso, né? E daí tem vários jeitos de fazer isso, mas você pode chegar perto da criança, falar baixinho no ouvido dela, eu te amo, eu tô aqui. Você pode falar, eu sei que você queria muito aquele brinquedo.
E eu sei que você tá muito chateado, muito frustrado, muito triste, que agora não dá, que agora você não vai poder. Você pode explicar, às vezes falar alguma coisa assim, eu sei, a mamãe também, quando eu também quero muito uma coisa que eu não posso ter, eu também fico muito chateada. Eu tô aqui pra te dar um abraço se você precisar. O que a gente pode fazer? O que você acha que poderia te ajudar a acalmar agora, né? Enfim, dependendo da idade da criança, você vai conseguir conversar mais e dependendo menos, tá? É bem importante aqui só ficar claro que assim, aqui não é pra ser uma super conversa, explicação, argumentação do que por isso, porque aquilo. A criança não tá nesse lugar, ela tá num lugar onde ela está sendo tomada pela emoção. Não adianta a gente ali ficar conversando, explicando, detalhando. Não adianta, isso vai entrar blá, 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 blá por um ouvido e sair pelo outro. São pequenas frases pontuais que você pode falar para a criança saber que você tá ali, para a criança saber que ela é amada e para a criança saber que pode contar com você. Ou para ela saber que tudo bem, ela tá sentindo aquela emoção horrorosa que tá tomando conta do corpo dela. Tá tudo bem. Então são a intenção desse olhar com empatia é isso, né? É a criança não se sentir sozinha, ela se sentir pertencente, ela ainda assim se sentir amada. Muitas vezes aqui em casa, só isso já resolve a birra. Juro pra vocês. Só isso, direitinho, olhando no olho, abaixada, ali, com presença, com atenção. Só isso às vezes já resolve. Às vezes não, às vezes tem que ainda ir um pouco além. O que mais que eu acho que dá ali pra fazer na hora? Deixar muito claro o limite. Então a criança tá jogando coisa no chão, a criança quis bater em alguém, a criança tá desrespeitando o limite de outro ali. A gente pode deixar claro o limite. Olha, tá tudo bem você tá sentindo tanta raiva assim, mas mesmo com muita raiva não pode bater. Bater não é respeitoso. Mas mesmo com muita raiva não pode jogar todas as coisas no chão. Isso não é respeitoso. Dependendo da idade da criança, a gente pode até perguntar, né? O que você acha que você pode fazer agora? Você quer... E dá opções. Você quer ir ali pro canto pra você... Eu vou com você, a gente vai respirar. Você quer sair desse lugar, dar uma volta? Você quer um abraço? Abraço, gente, eu acho que é um dos limites mais poderosos que tem no mundo. Porque além dele dar esse limite físico do abraço, porque você abraça a criança e ela fica ali com você, é um limite físico. Tem uma coisa muito mágica do abraço, que ele coloca a criança perto da gente, ele coloca a criança perto do nosso coração. E isso é uma posição de muita conexão. Porque o que a gente tem que lembrar também, na hora da birra, esse tilt é essa desconexão entre o cérebro primitivo e esse cérebro neurocórtex que está se desenvolvendo. E é a emoção que toma conta. Então, como lidar ali é trazendo essa emoção para conexão. Conectar com a criança através da emoção. Um abraço, esse falar bem pertinho no ouvido, eu te amo. Não importa o que você faça, eu te amo, eu tô aqui. Isso tudo ajuda a criança a se sentir conectada, a se sentir apoiada, suportada emocionalmente, né? Então, esse limite, o abraço, pode ser o limite mesmo de sair do lugar. Às vezes o próprio lugar piora a birra, quando tem muita gente dando palpite, muita gente falando. E aqui não é sair do lugar pra, entre aspas, colocar a criança no cantinho do pensamento, tá? Não é isso. Eu tô dizendo de se retirar do lugar se o lugar tá piorando essa sensação, porque daí começa a vergonha, começa todo mundo falar e a criança vai ficando cada vez mais... Nem todo mundo tem essa sensibilidade pra entender que ali, naquele momento, não é hora de ficar falando, não é hora de ficar enchendo a cabeça da criança. Muitas vezes o silêncio e o só estar ao lado da criança já é o suficiente. Respirar. Então aqui a gente tem uns cards aqui de meditação que a Júlia ganhou de presente uma vez, e a gente faz esses cards. E nesses cards tem algumas ferramentas de meditação mesmo para criança, para ajudar nessa hora. Então, tem um que você respira e aperta assim a mão, aperta bem, para como se fosse toda a raiva, você põe na mão e depois você solta. E aí você abre a mão e solta a raiva. Então, assim, tem um que cheirar, como que é? Cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, também é uma técnica, né, de respiração, e fantasiada de uma brincadeira, mas que pode ajudar muito a criança aqui.
Respiração, vamos lembrar disso sempre também, eu já falei isso em algum outro momento. Respiração é tecnologia de ponta, que a gente esquece de usar. Respirar nos ajuda a centrar, a pôr os 2 pés no chão, a se enraizar, a nos conectar de novo com nós mesmos. Isso não é só para adulto que serve, gente, para criança serve muito também. Então, claro, falar cheira a florzinha só pra velhinha é um jeito lúdico de trazer isso pra vida da criança, mas também pode ajudar muito aqui. Outra coisa, né? Às vezes a criança não quer abraçar na hora da briga. E a gente não tem que obrigar a criança nenhuma a abraçar. Respeita, tudo bem. Se não quer abraçar, tudo bem. Não pode ficar jogando coisa assim no chão, não pode bater, porque isso não é respeitoso. Mas eu tô aqui do teu lado. A hora que você quiser, eu vou estar aqui. E ponto. E tá ali. Só estar ali, só dizer pra criança que tá ali, estar ali pra ela, às vezes já é também um ancorar que ela precisa ali pra voltar a conseguir lidar com aquelas emoções. Nomear o sentimento é importante. Então, às vezes, a criança sente uma coisa, ela não sabe o que é aquilo, é uma coisa muito forte que vem. E a gente percebe que a criança é tomada pela emoção porque ela realmente, assim, se você lembrar dessas birras homéricas, elas perdem a noção. Às vezes, aqui o Arthur chora tanto que depois ele já fala, né? Mamãe, eu quero parar de chorar, mas eu não consigo. Então, assim, ele tá tomado por uma emoção muito maior do que ele consegue lidar. Nomear o sentimento, falar, você tá com raiva. Eu sei, você tá com muita raiva. Eu sei, você ficou muito frustrado por causa disso, daquilo. Eu entendo, meu amor, você ficou tão triste que o corpinho, não sei o que lá, caiu no chão, ou bateu, ou derrubou a coisa. A gente ajudar a nomear, então, especialmente quando a gente pensa nesse domínio da linguagem, né? O nomear algo tem um poder curativo muito grande. Inclusive, vamos lá, né? Terapias, análises, tudo isso que é feito através da linguagem, esse nomear, né? Pra gente mesmo, é muito curativo. E ele ajuda a gente a entender o que está acontecendo ali. Então, a criança, às vezes, não vai ter vocabulário emocional para nomear isso que ela está sentindo. E a gente pode ajudar ela nesse momento. Ajudar ela a nomear o que ela está sentindo, né? E aí, enfim, dependendo da idade, da opção do que ela pode fazer, ou perguntar para ela o que ela pode fazer, enfim. E aí, para mim, pelo menos, de novo, né? Não é um checklist, mas tô aqui compartilhando coisas, várias ferramentas que funcionam muito comigo e que ajudam muito a gente a lidar com as birras e ajudar a criança a passar pela birra. Então, acho que o lidar com a birra é isso, né? Menos no sentido de abafar a birra e mais no sentido de guiar a criança para aprender a lidar com aquele sentimento tão intenso. E isso é que é a habilidade para a vida. A gente aprender a lidar com esses sentimentos que às vezes nos dominam é que é a habilidade para a vida, que eles vão levar para sempre. E que muitos adultos ainda não sabem fazer, né? Então acho que a gente tem muitos exemplos do que é uma criança que não aprende a lidar com a birra, né? Ou com sentimentos assim muito extremos. O que a gente precisa lembrar, né? Tudo isso que eu trouxe aqui são formas de ajudar a criança a entender o que está acontecendo, mas ainda assim de um jeito que é conectado com a criança. A gente precisa sempre buscar, nesse momento da birra que rolou essa desconexão, a gente sempre precisa buscar conectar de novo. A conexão, gente, é mágica. É através da conexão que a gente aprende, é através da conexão que a gente se sente amado, é através da conexão que a gente se sente pertencente. E isso são coisas essenciais, não só para o nosso desenvolvimento como ser humano, mas também para que a gente queira aprender, para que a gente queira dar o nosso melhor. Quando a gente está conectado com os nossos pais, né? Enfim, quando a criança está conectada com a gente, ela vai ter uma tendência de se comportar melhor. E quando acontecer essas coisas de birra e de algo muito forte, ela vai conseguir voltar para o centro de forma mais rápida e mais fácil, porque ela tá ali conectada com a gente. E aí, a gente também precisa lembrar, né, do que a Brené Brown traz, e eu trago muito isso aqui, porque para mim, ela fala, né, que é o que guia,
foi o que guiou os estudos dela, né? Especialmente os estudos iniciais, que é essa questão da vergonha. Então, a gente tem uma crença de que a gente precisa sofrer para aprender. E muitas vezes isso baseia a forma como a gente educa e cria os nossos filhos. Tem que sofrer para aprender. Então vem a ideia do castigo, vem a ideia do ficar no cantinho de pensamento, tem que sofrer, tem que mastigar, que se martirizar, né, para daí conseguir aprender. Mas o que ela percebeu nos estudos dela é que o sofrimento, essa humilhação de ser separado, né? Tipo, não, você não pode ficar aqui, você tem que ficar no cantinho do pensamento, pensando no que você fez, porque você foi horrível o que você fez. Isso não faz a gente aprender. Pelo contrário, isso nos coloca num lugar de vergonha. E aí a vergonha tem vários, é um contexto muito maior do que isso, só, óbvio. Mas quando a gente vai para esse lugar de vergonha, ao invés da gente conseguir dar o nosso melhor, o que acontece é o contrário. A nossa autoestima vai lá para baixo e aí a gente tem uma tendência a se comportar ainda pior, ou no caso, a não ter a motivação suficiente para tentar melhorar. Então, assim, o que não funciona de verdade numa birra? Gritar, tentar abafar o comportamento, o que vai acontecer? Pode ser que funcione bem ali naquela hora, mas você não tá ajudando o teu filho a lidar com isso de uma melhor forma na próxima vez. Pelo contrário, é muito provável que isso aconteça aí mais vezes, porque ele vai estar mais desconectado e ele não vai estar aprendendo a lidar melhor com as emoções. Então, quando a gente abafa a birra através de uma postura autoritária, a gente tá só colocando pressão numa panela, né? A gente não tá realmente resolvendo a questão. Pode parecer, o que eu acho mais arriscado ou perigoso é isso, né? Que pode parecer que a gente está resolvendo, mas a gente não tá. Além disso, a gente ainda tá impactando muito na autoestima da criança e no sentimento de conexão que ela tem com a gente. Outra coisa que não resolve muito é ficar explicando demais, argumentando, explicando, negociando, ou, né, quando a gente daí começa a negociar com a criança, fala que vai fazer então depois, que agora não, mas depois e depois você não faz, não cumpre, então ainda, além de tudo, começa a quebrar esse laço de confiança, né? Acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar nessa educação, nessa criação respeitosa, é que existe um código ali, né? Existe um acordo. Eu falo e eu faço, então a criança aprende, né? Ela aprende isso, que eu falo e eu faço. E quando eu começo a falar e depois eu não faço, isso vai quebrando essa confiança, né? Vai quebrando essa imagem do adulto como alguém em quem eu posso confiar. Porque depois fala e não faz. Então tem que tomar bastante cuidado. E bom, agora vamos para aquele tema que eu deixei, né, por último. Eu falei muito já nos vídeos e nos podcasts lá do Advento, né? Aqueles primeiros que a gente fez. Aonde eu colocava, então, a teoria, né? O que tinha na teoria da disciplina positiva, e eu contava o meu relato de como aplicar, o que eu aprendi aplicando a teoria. Porque, no fundo, não importa quantos livros a gente leia. O que vai fazer realmente a gente aprender é a prática. É fazendo, né? A gente tá falando aqui de desenvolvimento humano de pessoas, não é matemática. Então, você vai aprender fazendo. E o que eu percebi muito, assim, eu repeti isso 1000 vezes, mas vou continuar repetindo porque eu acho que é uma das maiores verdades. Quando a gente começa a aplicar essas ferramentas, a gente começa a perceber que muitas vezes elas não dão certo, e não é porque elas não são boas, ou não é porque não é um caminho legal, ou não é porque... É porque a gente esbarra em nós mesmas. Em algum lugar a gente esbarra na gente, a gente esbarra na nossa alimentação, na nossa capacidade de lidar com certas emoções ou de lidar com certas situações. E é por isso que, né, enfim, inclusive é por isso que chama da maternidade pra vida, porque assim, começa aqui, mas em algum momento a gente tem que parar pra se olhar e a gente tem que parar pra refletir sobre o que a gente faz, o que isso provoca na gente e por que a gente reage ou não de um jeito ou de outro. Então, quando a gente pensa nisso, vamos voltar lá pra aquela pergunta do que a birra do teu filho provoca em você. O que ela provoca em você? O que você sente quando o teu filho tá fazendo birra? E aí, eu quero trazer aqui um caso, né? Ou 2 até, acho que tem 2 exemplos aqui, de algo que eu percebi em mim, né? Mas que eu acho que não é só em mim, eu acho que é questão de contexto mesmo e que várias pessoas vão sentir isso.
Já teve uma vez, então, que o Arthur, num restaurante, se jogou no chão, gritando, esperneando no restaurante. E a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu tentava me aproximar dele, eu falar, né, enfim, de alguma forma empática, falar com ele. Ele gritava, não olha, não olha. E assim, eu tentei de tudo. Eu tentei dar um tempo, eu tentei o abraço, eu tentei a respiração, eu tentei falar com ele, ser empática, tirar ele daquele lugar pra gente ter um pouco mais de espaço e tal. E não importava com o que eu fazia, ele continuava na birra. E às vezes, gente, também, só um parênteses aqui. Às vezes, o que eu percebo é que a gente precisa deixar a criança extravasar. Às vezes a criança extravasa e aí para. Mas nesse dia, né, então a gente tava no restaurante e eu moro na Áustria. E aqui as pessoas são muito silenciosas, comparado com nós brasileiros. Então já naturalmente a gente já é a família mais barulhenta dos lugares que a gente vai. Naturalmente, a gente fala, eu falo alto, né? A gente fala alto, meus filhos falam alto, a gente fala muito, a gente gesticula, a gente, né, enfim. Então, naturalmente a gente já é a família mais alta. Eu já tenho um pouco de vergonha, assim, normalmente. Eu já acho que as pessoas estão olhando, que a gente tá atrapalhando, que tá incomodando e mil coisas. Aí eu sei que, assim, nesse dia eu fiquei extremamente incomodada, porque tava todo mundo me olhando. E o que vinha na minha cabeça é isso, meu Deus, a gente tá atrapalhando as pessoas, meu Deus, tá todo mundo olhando pra gente, ai meu Deus. E aí lá no fundo, esse é só, assim, a borda, né, é só a ponta do iceberg. O que que tem lá no fundo disso? O que que tem no fundo do meu sentimento? Eu não sou válida pra estar aqui, eu não encaixo aqui, eu não pertenço nesse lugar. As pessoas não vão gostar da gente, eles vão olhar e vão pensar isso ou aquilo, o que os outros vão pensar, mas aí isso impacta na minha autoestima, em como eu me sinto como mãe, em como eu sinto que... Enfim, eu sei que nesse dia o que aconteceu foi, ele extravasou tudo o que podia e nada que eu fazia ajudava, mas de repente ele parou. E ele parou e ficou em silêncio. E aí ele sentou na mesa e ele comeu a comida dele. Assim, sem explicação, sem nada. E eu olhei e falei, filho, o que aconteceu, meu amor? Eu fiquei muito triste porque eu queria molho na minha batata. E ele, né, a gente já trabalha o nomear, a gente já trabalha, né, essa educação respeitosa desde que a Júlia nasceu, né, que é a minha mais velha. Então... eu percebo quantas crianças também vão ganhando esse vocabulário. Ele conseguiu depois falar, eu fiquei triste porque eu queria mais molho na batata. E foi isso que causou tudo aquilo. E ele extravasou e parou. E pronto. E aí seguiu a vida, sorridente. Então, o que eu queria trazer muito, assim, né, é o quantas vezes a gente, apesar de ter uma crença e de saber como a gente quer agir com as crianças, quantas vezes a gente age ou reage numa birra, especialmente, né? Porque a birra chama muita atenção. E esse como lidar com a birra é um ponto bem, bem difícil, assim, né? Dessa questão de educação, de parentalidade. Quantas vezes a gente reage com base no medo do julgamento dos outros, no medo dos olhares que os outros vão ter para nós, e não pensando na criança que tá ali na nossa frente. Então, quantas vezes a gente pega essa nossa maternidade, né? E eu li isso da Lua Barros esses dias, que ela fala, às vezes, a nossa maternidade como show, né? Para uma plateia. Quantas vezes a gente se sente, entre aspas, na obrigação de ter que mostrar isso ou aquilo e tá mais preocupada com isso do que realmente com aquela criança que tá ali na frente tendo uma dificuldade, né? Tem um outro exemplo também. A Júlia tava num lago, Júlia e Arthur brincando num lago aqui. Então, né, num lago, verão, tinha bastante gente. E ela achou uma pedra e o Arthur resolveu que queria exatamente a mesma pedra. Então, ele arrancou a pedra da mão da Júlia. E a Júlia, tipo assim, a Júlia normalmente é muito calma, mas nesse dia, ela voou em cima dele, assim, ó. E eu tava de longe, quando eu vi os dois se atracando, eu falei, meu senhor. E aí, fui lá, né, conversar com eles. Mas eu lembro dessa sensação, assim, que eu fui lá, né, mas de todo mundo
olhando pra mim e eu sentindo essa pressão em mostrar, né, e corrigir, entre aspas, aquele problema e através da minha autoridade acabar com aquela gritaria. Eu lembro de sentir essa pressão. Não é isso que eu acredito. Eu não quero ter uma educação em que quando as crianças estão brigando, eu vá lá, grite com elas e elas fiquem quietinhas e daí resolva a briga. Não é isso que eu acredito. Eu acredito que tudo bem a criança gritar. Tudo bem ela demonstrar frustração. Não tá tudo bem bater no outro. Bater não é respeitoso e não é aceitável na minha família. Nem eu bato, nem eles batem. Isso eu sempre reforço. Ninguém aqui não é respeitoso bater, ninguém bate. Ponto. Mas, então assim, pra mim, se a criança quer gritar e quer expressar do jeito que ela consegue a frustração dela, tudo bem, ela pode, ela tem o direito de expressar o que ela tá sentindo. Mas ninguém tem o direito de bater. Ou no caso, né, se tá gritando demais e tá realmente atrapalhando as pessoas, eu posso convidar sim a criança, olha, eu entendo que você tá muito bravo, eu entendo que você quer gritar, mas aqui a gente não vai poder gritar porque tá atrapalhando o fulano, o ciclano e o outro, a gente tá invadindo o direito do outro, a gente vai então pra um lugar onde você pode extravasar do seu jeito, ok? Mas o que eu quis trazer aqui é o quanto a gente, né, apesar de eu estudar, apesar de eu saber de tudo isso, quanto ainda assim, até hoje, eu me sinto pressionada a agir de uma forma, entre aspas, ou que eu acho que é, entre aspas, o que é aceito pela sociedade, né? Ou o que é esperado de mim, mesmo que não seja aquilo que eu acredito. E eu queria trazer muito isso, né? Essa questão dessa expectativa e realidade. Então, a gente cresce muito ouvindo isso, o que os outros vão pensar. E essa voz e essa frase fica na nossa cabeça, o que os outros vão pensar. E a gente tem, enfim, né, como mães, a gente tem esse lugar, entre aspas, na sociedade, né, a mãe. Tanto que se tem uma criança fazendo alguma coisa, raramente você vai escutar alguém falando, cadê o pai dessa criança? Normalmente o que a gente pensa, inclusive nós, e eu me considero feminista, então assim, mesmo eu que tenho uma cabeça de que, né, os direitos e deveres precisam ser iguais, né, equilibrados, ainda assim, muitas vezes o que eu acho que a gente pensa é, cadê a mãe dessa criança? A gente acha que a mãe é responsável por isso. O que os outros vão pensar, né? E então, a Brené Brown traz muito isso do quanto parentalidade, especialmente maternidade, é um ponto que precisa ser olhado com muito carinho em relação a essa questão da vergonha. Porque existem tantos tem que ser desse jeito, tem que a gente acaba, muitas vezes, por causa desse sentimento de vergonha, se invalidando, se diminuindo e não agindo do jeito que a gente realmente acredita que precisa agir, né? Deixando de lado o que a gente acredita pra tentar se enquadrar num modelo, para tentar se enquadrar dentro de de uma forma de agir, né? Que acaba muitas vezes sendo padronizado, sim, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, assim, no fundo, todos esses conceitos não estão levando em consideração a criança que tá ali, né? Quando a gente fala, por exemplo, ela é uma boa mãe, ele é um bom pai, normalmente a gente pensa na criança que tem um bom comportamento, entre aspas, né? Ou seja, um comportamento bonzinho, né? Bonzinho e tal, comportamento obediente. Normalmente é isso que a gente pensa, né? A criança livre, decidida, determinada, que muitas vezes vai gerar mais birras, né? Normalmente a gente não pensa nela como sendo um bom exemplo, né? Assim, enfim, acho que agora divagando um pouquinho aqui dentro desses conceitos todos, mas quando a sociedade, eu acho que vê muito e a gente pega muito esse conceito de que nós, como mães ou como pais, né, somos responsáveis pelo que a criança vai se tornar, ou pelo comportamento da criança. E a gente esquece nesse momento, né, que, enfim, a criança é um indivíduo. A criança vem já com uma personalidade. E assim, eu pelo menos, né, acredito muito que a criança vem pra Terra aqui, ela tem uma missão de vida, ela tem um lugar pra ocupar no mundo. E a gente às vezes esquece disso, né? Existe uma parte ali que é da criança e que precisa ser olhada e respeitada. E não é só a gente, não é só o nosso papel como mães, mas essa relação, ela acontece
no meio, né? Entre eu e a criança, a gente cria essa relação. E muitas vezes, quando a gente tá assim, nesse lugar de estar preocupado com o olhar dos outros, a gente quebra essa conexão aqui, a gente quebra esse olhar, que é o mais importante, né? Na relação, a gente quebra o olhar para a criança e a gente passa a ficar com o olhar do outro. Então, acho que esse é um ponto de atenção também, porque eu realmente acho que aqui atrapalha muito na forma... atrapalha muito a gente a lidar com as birras de uma forma amorosa e respeitosa, e quando a gente entra nesse lugar do que os outros vão pensar, e a gente acaba fazendo e assumindo um papel, né, ou algumas atitudes que não necessariamente é o que a gente acredita, mas que a gente faz porque a gente tá com medo desse julgamento. Hoje o podcast foi bem longo, espero que vocês tenham continuado comigo até aqui. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, vou adorar escutar vocês, escutar um pouco o que vocês, né, sentiram e pensaram aqui nessa nossa conversa. O meu Instagram é @AnaFlaMarques com Z. E é isso, até o próximo então, gente.